Olá, bem-vindos de volta, Volpe aqui, e hoje a gente vai ver relações molares e iniciar a parte de determinação de fórmulas químicas. Boa aula! Bem, a gente vai começar a falar sobre relações molares e fórmulas, inclusive a determinação de fórmulas a partir de dados experimentais, que tem um caráter bastante prático. Nesse exemplo, a gente tem aqui a clorofila, pigmento verde das folhas, tem essa fórmula, ou seja, uma estrutura com muitos átomos. Quantos gramas de carbono seriam necessários para que todo o magnésio seja utilizado, se a gente for supor a síntese, sabendo que a disponibilidade do metal na célula da planta é de 0,0011 gramas. Então eu vou ver que esse cálculo aqui, que eu vou fazer ao vivo com vocês, ele depende indiretamente da massa dos elementos, obviamente, mas diretamente da relação em mol que é demonstrada entre esses elementos componentes constituintes da clorofila, que é justamente dado pela fórmula. Então, para determinar fórmulas, eu estou demonstrando aqui a imagem de um equipamento para vocês de caracterização, e é um espectrômetro de massas. Essa é uma das técnicas que permite a obtenção de dados para determinação de fórmulas de compostos tanto desconhecidos quanto para controle de qualidade. Então a gente tem aqui um equipamento muito utilizado na academia, nas universidades e também na indústria para essa finalidade. Então o que a gente pode fazer com essa temática da determinação de fórmulas, que eu disse que tem um cunho bastante prático dentro da química? A gente pode determinar, por exemplo, qual a fórmula de amostras desconhecidas, em casos de análises e laudos periciais solicitados, análises de rotina, como eu falei, em termos de controle de qualidade, caracterização de novas drogas, se a gente for considerar, por exemplo, técnicas sofisticadas, que eu estou colocando aqui, como eu mencionei, sobre a espectrometria de massas, mas também a gente pode ter os dados experimentais a partir de técnicas relativamente mais simples e mesmo assim conseguir fazer essa determinação da fórmula de um composto. Bem, como a informação pode chegar para a gente em termos numéricos? Aqui a gente pode conseguir determinar a composição percentual, sendo que a gente tem dados em massa para a quantidade de amostra. Vamos supor, essa amostra líquida foi pesada antes de sofrer análise e a gente tem a massa total dela. O resultado é que a gente tem a massa em gramas para cada elemento constituinte da amostra. Então, eu posso resolver isso para a composição percentual da seguinte forma. Eu montei aqui para vocês. A gente tem a massa total, posso até chamar de massa total aqui, e eu tenho as massas individuais para cada um dos elementos carbono, hidrogênio e oxigênio. Como é que eu determino a composição percentual? Um percentual normalmente é a parte pelo todo. Então, a parte de cada elemento, vou frisar novamente aqui, no caso do carbono, que é o que eu vou dar o exemplo numérico. Então eu tenho aqui a massa do carbono obtida pela análise, pela massa total da amostra submetida a essa análise. Então a parte pelo todo vezes 100 vai gerar a composição percentual de carbono nessa amostra. Esse resultado, fazendo a conta, dá em torno de 60,3% de carbono. Agora, basta você repetir essa mesma operação para hidrogênio e oxigênio. Nesse próximo exemplo, a gente tem que verificar se esses percentuais obtidos da análise de um composto contendo nitrogênio e oxigênio correspondem ao N2O5, ao pentóxido de dinitrogênio. Como é que a gente faz isso? Bom, pela fórmula, a gente já pode dizer que para cada mol do pentóxido que eu tenho aqui, eu tenho 2 mols de nitrogênio e 5 mols de oxigênio. Isso a fórmula já está indicando para a gente. Então, o que eu poderia fazer? Eu poderia calcular a massa em gramas para essa quantidade em mol que a fórmula já me indica. Para isso, eu vou necessitar da massa molar. Você sabe que se eu tenho mol, eu tenho massa e vice-versa. Essa conversão é feita através da massa molar. Fazendo para o nitrogênio, a gente chega num valor de 28,02 gramas. E fazendo a mesma conta para descobrir
em gramas quanto vale 5 mol de oxigênio. Nesse caso, você está vendo, eu vou usar a massa molar do oxigênio. Exatamente. Chego em 80 gramas de oxigênio. O resultado é que essas quantidades correspondem a 108,02 gramas de N2O5. Eu poderia simplesmente calcular a massa molar do N2O5, né? Poderia. Uma outra maneira de resolver essa questão e verificar se esses percentuais aqui obtidos de análise eles são correspondentes a esse óxido é a gente fazer o seguinte. A gente pode fazer uma abordagem via composição percentual, como a gente fez anteriormente, e aqui, fazendo a conta, né, eu tenho os valores em massa obtidos para a quantidade em mol que a gente identificou de nitrogênio e oxigênio pela fórmula, e eu vou simplesmente fazer a parte pelo todo novamente, ou seja, dividir pela massa total que a gente encontrou, que foi de aproximadamente 108,02 mais precisamente. Se eu fizer essa conta, para o oxigênio, por exemplo, vai me dar um percentual de 74,06%, que a gente vê que é compatível com o que foi verificado. Para achar o do nitrogênio, você pode fazer a conta naturalmente, ou você pode fazer a diferença para 100. Fazendo isso, a gente provavelmente vai chegar nesse valor aqui, que é de 25,94%. Então, se a gente chegou nos mesmos percentuais que foram observados ou extraídos de uma análise experimental, significa que esses dados, essa amostra que inicialmente era desconhecida, ela é realmente referente ao N2O5. Bem, então com isso a gente consegue partir para a determinação da fórmula mínima, ou também chamada de empírica e molecular. A gente vai precisar de dados experimentais, então, por análise química normalmente. Então, óbvio que nesse caso a gente vai trabalhar com dados fornecidos, a gente não está indo para o laboratório para obtê-los. E esses cálculos vão indicar uma fórmula possível. Os coeficientes que representam a proporção dos íons ou átomos na substância devem ser números inteiros para que a fórmula seja representada. Então, para a fórmula molecular, que a gente vai deixar em segundo plano, ela está em laranja aqui, eu vou precisar de mais uma informação. E daqui a pouco a gente fala sobre isso. Vamos começar então falando pela fórmula mínima. Bem, eu vou pular esse primeiro exemplo, vou deixar para vocês pensarem. Eu vou direto para o segundo, certo? Então vocês dão uma pausa no vídeo para ler o enunciado novamente e para trabalhar posteriormente esse primeiro exemplo. Quando a gente vai para esse segundo exemplo, nós temos a seguinte situação. O minério de ferro e oxigênio foi submetido à análise química. Então já se conhece a constituição da amostra, ferro e oxigênio. Uma amostra que tem essa massa de 2,448 gramas foi analisada e produziu 1,771 gramas de ferro. Então a gente tem que determinar a fórmula mínima dessa amostra. Aqui a gente tem os dados de unidade de massa atômica para ferro e oxigênio, sendo que a gente sabe que esses dados são numericamente iguais à massa molar. Ok? Então o que a gente percebe de antemão? A gente tem a massa total de amostra utilizada e a análise produziu uma quantidade de ferro. Faltou oxigênio. Então como é que a gente estrutura a primeira parte do problema? Eu coloquei aqui todos os dados que nós temos, então a massa total do minério, a massa obtida da análise de ferro, a massa de oxigênio que está em aberto e os dados de massa molar, ou em unidade de massa atômica, ou se você preferir, a própria massa molar já fornecida para ferro e oxigênio. Como solução dessa primeira parte, a gente tem que a massa total dessa amostra ela é constituída por ferro e oxigênio, então eu tenho o somatório das massas de ferro e oxigênio que eu tenho que obter dessa análise. Se eu precisar, então, calcular a massa de oxigênio, que é o que está faltando para nós aqui, perceba que a gente tem duas dessas três informações aqui. Então eu vou até sublinhar que a gente conhece a massa total e conhece a massa de ferro. Então facilmente eu calculo a massa de oxigênio por diferença, que é exatamente o que foi feito aqui. Eu subtraio esses valores da massa total pela quantidade que eu já tenho de ferro. O resultado, o restante, vai ser a massa de oxigênio. Esse resultado, vou colocar aqui na mesma cor, fazendo essa conta, a gente vai ter então 0,677 gramas
de oxigênio nessa amostra. Vamos agora discutir como é que a gente chega no próximo passo da solução desse problema. Então, como fica a segunda parte aqui dessa resolução? A gente vem para a determinação das relações molares entre ferro e oxigênio e ferro, para escrever a fórmula química dessa amostra, dessa substância. Então, como é que eu faço isso? Se eu tenho massa, eu tenho mol através da massa molar desses elementos, no caso, né, das substâncias elementares, ferro e oxigênio. Isso foi feito no primeiro caso para ferro e no segundo para oxigênio, sempre lançando mão das massas molares nessa conversão. Eu tenho aqui a massa de ferro, que foi produzida na análise, eu relaciono com a massa molar, aqui as unidades em grama desaparecem, sobra a unidade em mol, eu tenho um valor de 0,0317 mol de ferro. Para o oxigênio eu tenho uma conta muito parecida, envolvendo o fator de conversão da massa molar, e aí as unidades em gramas de oxigênio também desaparecem quando eu faço isso, e a unidade de saída é mol de oxigênio. O valor é 0,0423 mol de ferro. Qual que é a iniciativa agora? A gente costuma pegar esses valores, observar quem é o menor e dividir pelo menor. Isso vai normalizar a nossa fórmula e um deles já vai ficar com o coeficiente 1. E aí a gente vai ver o que acontece. Desses dois valores em mol para ferro e oxigênio, e aqui existe um pequeno equívoco, a gente está falando do oxigênio, né? Então eu vou inclusive acertar a cor. Aqui embaixo é mol de oxigênio. Basta a gente observar quem que tem a menor magnitude. Eles são números de mesma grandeza, vamos dizer assim, mesma magnitude. Mas quem é menor? O 0,317 aqui é menor. Então eu vou dividir os dois números por essa quantia. Aqui em cima e aqui embaixo. O que vai acontecer automaticamente com essa quantidade aqui de cima? Bom, se eu tenho um número e ele foi dividido por ele mesmo, eu vou chegar à unidade. Então aqui eu já tenho o coeficiente 1 para o ferro. E se eu faço essa conta aqui embaixo, eu vou chegar num coeficiente que dá aproximadamente 1,33. Então, como é que ficaria essa fórmula representada por esses coeficientes? Ficaria ferro 1, por enquanto, e oxigênio 1,33. Aqui. Pode isso. A gente não busca números inteiros para que a gente escreva a fórmula química com coeficientes inteiros? Pois é, então como é que eu resolvo essa situação? Eu vou fazer a primeira tentativa multiplicando toda essa expressão por 2. Né? Então, se eu fizer isso, eu vou chegar em ferro 2, oxigênio 2,66. Perceba que não resolveu muito ainda. Eu ainda estou com um número aqui para o oxigênio que também está bem fracionário. Então eu vou para a segunda tentativa e vou tentar multiplicar essa fórmula inicial aqui por 3. Quando eu faço isso, qual que é o resultado em que eu consigo obter? Veja só, ferro 3 vezes 1, 3, e aqui, vezes 3, dá oxigênio 3,99, que é 4. Aqui eu estou muito próximo do 4, então eu consigo essa chance de arredondar com confiança. Então, Fe3O4 é a nossa fórmula mínima desse óxido, dessa amostra. Confira aí você, nas suas fontes de pesquisa, se existe mesmo um minério de ferro e oxigênio que é representado por essa fórmula Fe3O4. Então é isso. Obrigado pela presença, pela audiência e até a próxima.